Se você já conhece todas as opções de canais de disparo para você conversar com o seu cliente, mas nem sempre você sabe qual é a melhor alternativa para cada ocasião, seja bem-vindo. Hoje o meu objetivo é te ajudar a fazer a melhor escolha dentre essas opções. A minha ideia com esse vídeo é te ajudar a ter uma maior clareza na hora de escolher qual o melhor canal dentro da estratégia que você adota, levando em consideração o custo-benefício e as particularidades de cada uma dessas mídias. Bom, primeiro a gente tem que tentar conectar ao máximo a mídia que a gente está utilizando com o objetivo da campanha que a gente tem. Bom, vamos pegar um exemplo simples, tá? Aniversário do cliente, um caso clássico. Se a gente pensar que esse é um momento muito especial, um momento que justifica uma aproximação mais invasiva ali com esse cliente, talvez o WhatsApp se aplique a uma comunicação nessa linha. Já se a gente for pensar em campanhas mais genéricas, mais amplas, talvez o WhatsApp já não seja o melhor canal, tanto pelo custo, né, que é um custo mais elevado, quanto também por essa questão de abordar o cliente ali dentro de um ambiente que ele está falando com a família, que ele está conversando com os amigos próximos, talvez não seja o melhor canal. Já quando a gente vai para o bom e velho e-mail marketing, que é uma super mídia também, se for bem utilizada, a gente já precisa pensar em outros aspectos, dentre eles, né, o aspecto técnico, né? A gente fez o aquecimento desse domínio, para quem não sabe, é necessário que haja o aquecimento de um domínio para que hajam disparos em massa sem que esses e-mails caiam lá na caixa de spam, que é um grande vilão aí de quem roda e-mail marketing. Será que a minha base, ela é uma base limpa? De onde eu coletei esses e-mails, né? Como é que eu fiz para essa lista de e-mails cair nas minhas mãos? Como é que eu vou fazer para garantir que o cliente realmente receba esses e-mails, né? Então, muito antes da taxa de abertura, a gente tem que analisar essa taxa de bounce, né, que chama, quando o e-mail é rejeitado ou ele vai para uma caixa de entrada que não é real, né? Isso atrapalha muito, isso estraga a performance do nosso domínio a longo prazo. Então, tem esse elemento técnico muito importante a ser considerado. Bom, quando a gente pensa em push, por exemplo, que é uma mídia super legal também, dependendo do caso, e muito barata, né, muitas vezes grátis, a gente tem que olhar para outros aspectos, como, por exemplo, o push, ele é uma mídia que ele é disparada pelo aplicativo que está instalado no celular do seu cliente. Então, a gente tem que pensar, bom, o meu aplicativo tem a característica de estar ali presente no celular do meu cliente, ou ele pode eventualmente ser baixado ou não. Por exemplo, né, a gente pega empresas muito grandes, né, aplicativos muito grandes que a gente utiliza no dia a dia, vou dar um exemplo, sei lá, Uber, enfim. São aplicativos que eles de fato precisam estar instalados no meu celular para que a coisa toda funcione, né? Não tem outra alternativa, eu não peço Uber pelo site, eu só peço pelo aplicativo. Portanto, se eu tiver as notificações ativas, eu vou receber os pushes que vêm lá do aplicativo do Uber, né? Mas isso nem sempre é uma realidade. Dependendo da aplicação, às vezes o cliente não baixa, ele usa uma versão web, então você tem que considerar isso na hora de escolher essa mídia. E também o que eu comentei agora há pouco, com relação a muitos usuários teriam o costume de desabilitar as notificações push por conta do volume, né, que a gente acaba tendo no dia a dia. Então isso também pode ser um vilão para essa comunicação, para esse canal. Falando de SMS, eu acho que é uma mídia bem legal de comentar, porque ela tem uma carinha de coisa antiga. Então eu escuto isso de muita gente, né? Pô, SMS funciona, SMS é um negócio que, sei lá, a gente tem a sensação de que caiu em desuso, né? Mas na verdade não é bem assim. O SMS, ele é super interessante porque ele tem uma entrega garantida independente de o usuário ter rede de internet, né, rede 5G, disponível no celular, porque ela é uma mídia entregue pelo sinal da operadora, né? Então basta você ter sinal no seu celular que você recebe. Então a entrega do SMS, ela se aproxima de 100%, 99 ponto alguma coisa por cento. Então é uma mídia que você garante que ela vai ser entregue. Então todas essas barreiras técnicas que eu comentei, por exemplo, no e-mail e no push, elas não existem. Além disso, o SMS tem um custo que é legal, ele não é tão barato quanto o e-mail marketing, por exemplo, mas ele não chega nem aos pés do valor de um WhatsApp, por exemplo. Ele não é invasivo e ele é usado muitas vezes para notificações de empresas super importantes, como, por exemplo, bancos, né? Então, o SMS é uma mídia que realmente vale o teste porque ela converte muito bem para determinadas situações. Pontos de atenção. O SMS ele tem um limite de caracteres por mensagem. Você até consegue mandar mensagens longas, mas ela vai acumulando o custo por disparo. Então, a cada X disparos, 160 caracteres, na verdade, a cada 160 caracteres, você soma ali o custo de um disparo. E passei de 160 já vira o custo de 2 disparos. Esse é um ponto. Então, é super importante você usar algum encurtador de link, se você vai colocar um call to action, né, que é um link de destino ali da sua comunicação. E você também buscar ser o mais direto, buscar ali um poder de síntese na hora de criar a mensagem que você vai veicular nessa mídia para você não gastar caracteres
caracteres ali a mais do que você deveria, acabar aumentando desnecessariamente o custo da sua ativação. Voltando um pouquinho para a questão do WhatsApp, logicamente, né, aqui eu estou falando da utilização correta do WhatsApp, que é através da API oficial da Meta. O WhatsApp ele tem um custo mais elevado, né? Então, até por ser uma mídia tão presente na mão de todo mundo, né? Todo mundo tem WhatsApp, então é quase que garantido que se você disparar um WhatsApp, o teu cliente vai de fato receber e ver aquela mensagem, né? Então ele tem um custo elevado, principalmente em ativações de marketing, tá? Então existem 4 diferentes formas de você disparar um WhatsApp. Então, tem o disparo de marketing, tem o transacional, tem o de autenticação, você tem a janela de conversação também de 24 horas para cada ativação que você pode conversar com o seu cliente. Enfim, mas vamos aos fatos aqui. Se você utilizar o WhatsApp da maneira correta e estrategicamente em campanhas em que você reduz o seu público e aumenta a sua conversão, aumenta a sua assertividade, apesar do custo, ela pode trazer retornos muito fortes. É aquilo que eu sempre falo. Volume não significa necessariamente performance, muito pelo contrário. Muitas vezes, quando você pesa a mão ali no tamanho do seu público, você está perdendo a personalização, você está perdendo a segmentação que você deveria fazer para realmente falar com quem faz sentido você falar. E aí, logicamente, a tua conversão cai. Então, use o WhatsApp, principalmente na parte de marketing, com muita estratégia. Se você for assertivo e, de fato, usar essa mídia tão forte para falar com as pessoas certas por motivos muito nobres, eu tenho certeza que a tua conversão vai lá para cima. Bom, um ponto interessante de trazer, até como uma dica bônus, é o timing, tá? Porque a gente está falando aqui de canal, mas em que momento eu faço aquele disparo para aquele meu cliente? Será que o canal que eu estou utilizando interfere nesse timing do disparo? E a resposta é sim, claro que interfere. Pensa comigo. É muito comum, eu não sei se você vai se identificar com isso, mas a gente sabe que é um comportamento recorrente. Muitas pessoas acordam pela manhã e olham o seu e-mail, né? Então, o e-mail marketing, tem muitas empresas que utilizam esse artifício de mandar e-mail marketing em horários que precedem a hora que as pessoas acabam acordando, porque sabem que a pessoa vai chegar ali, vai ver aqueles e-mails e vai, eventualmente, abrir aquela mídia, né? Isso é a melhor estratégia? Nem sempre. É só um exemplo de como o timing pode influenciar, assim, nisso. Por exemplo, como isso é uma prática muito comum, e você provavelmente vai se identificar com isso, quando você lembrar aí da sua caixa de entrada de manhã, muitas empresas acabam fazendo isso ao mesmo tempo, e tem muita gente que só clica, limpa, ou tem 2 tipos de pessoas, os que limpam e deixam a caixa de entrada limpa e os que deixam ali aquela coisa se acumular. Mas o fato é que isso acaba passando batido. Então a gente tem que entender qual é o objetivo da campanha que a gente está fazendo, testar principalmente os melhores momentos para que aquele objetivo seja cumprido, e aí é lógico, né? Você pode ir pelo bom senso, testar coisas que fazem sentido, mas é muito importante você entender que o achismo precisa ser deixado de lado quando a gente está falando de CRM. A gente tem que substituir o achismo pelo dado. Então teste sem dó, tá? Testa, cada objetivo e cada base de cliente se comporta de uma maneira diferente. E só o teste vai trazer essas respostas pra gente, né? De que momento cada coisa vai funcionar melhor, para que público, enfim. E aí você pode fazer isso de várias formas, né? Tem ferramentas, se você já está no nível mais avançado, tem ferramentas que já fazem essa medição, inclusive até com base no comportamento do cliente que vai receber. Então, por exemplo, a gente consegue identificar aqui na nossa ferramenta que o Pedro é um cliente que abre e-mail de manhã, ou que ele abre SMS majoritariamente na parte da tarde, ou enfim, por aí vai. Então, às vezes, isso pode ser feito de forma automática pela ferramenta que você utiliza para fazer esse tipo de trabalho de CRM, de disparo, de ativação. Mas, se você não tem um recurso assim, o teste é a melhor solução. Então, até aqui você conseguiu compreender que muito antes de você se preocupar com que canal você vai utilizar, qual o custo desse canal, você precisa pensar na estratégia que tem por trás dessa decisão, certo? E isso é sempre muito mais importante do que a escolha da ferramenta, se vai pelo caminho A, pelo caminho B. O que importa é a estratégia. A estratégia é o que vai desenhar tudo isso e vai te auxiliar nessa tomada de decisões. A principal análise com relação ao que está sendo falado aqui nesse vídeo é que não se trata de qual é a melhor mídia, qual é a pior mídia, qual que vale mais a pena, isso não existe. O legal é a gente compor a nossa estratégia de CRM considerando todas essas possibilidades e tendo o conhecimento, tendo a consciência de colocar isso nessa balança, colocar essas possibilidades nessa balança para tomar a melhor decisão. E não é o caminho A ou o caminho B. Eu acho que o interessante realmente é você trabalhar isso com todas as possibilidades. Assim você consegue com certeza tirar o melhor resultado disso tudo. Bom, e o resto você já sabe. Se você ficou com alguma dúvida, registra aqui embaixo nos comentários. Se você gostou também, para eu saber que eu consigo te ajudar de alguma forma, beleza? Fechado, pessoal. Até a próxima.